Eu dizia antigamente que a igreja era literalmente de gente fraca. Só que hoje é literalmente a igreja que me fortalece, é Deus que me fortalece, me traz para uma situação onde eu acreditava que isso jamais iria acontecer, porque tudo eu era cético e não acreditava que, pô, Deus vai fazer isso, Deus, se eu fizer isso, Deus vai me dar aquilo. Sabe, esse tipo de pensamento não acontecia, não passava por mim. A minha rotina era literalmente, eu não sei se você já passou por isso ou se você é assim também hoje, ou você conhece talvez alguém que é assim, ou quem sabe mudou exatamente como eu mudei. Os meus valores, as minhas rotinas, tudo aquilo que me preenchia era literalmente festas, farras, baladas, bagunças, mulheres, pessoas, de tudo quanto é tipo de gente. Só que isso eu fui entender que literalmente são coisas passageiras que não me preenchiam de verdade. Era momentos pequenos como se fosse doses. Eu vou falar aqui em relação a bebidas, porque era algo que eu tenho muito conhecimento, porque eu bebia bastante. Hoje não, eu cortei totalmente a zero a bebida alcoólica, que era a questão de que dose por dose me preenchia a ponto de me trazer uma questão de coragem, de ter, sei lá, se eu tivesse numa balada e eu estava afim de uma pessoa, eu tomava uma dose de uísque pra ficar um pouco mais corajoso, e lá, tomar a atitude de conhecer a pessoa e ver se dava alguma coisa ali em relação a ficar com aquela pessoa. Hoje eu entendo que aquilo que eu passava antigamente simplesmente eram doses, pequenas doses, só pra me embriagar, pra me viver aquilo em certo momento, em poucas horas, em poucos segundos, em poucos minutos. Só que quando era no outro dia que eu acordava com aquela ressaca do sono, a ressaca da bebida, eu entendia: "Pô, aquilo não valeu de nada e, cara, eu me arrependi daquilo que eu fiz ontem". A minha vida antigamente era o que eu entendia hoje, que eu precisava literalmente de Deus na minha vida, só isso, pra poder mudar e entender a forma que eu precisava encarar e, sabe, chegar em patamares que hoje eu estou chegando, que antigamente eu não chegava e nem iria chegar, porque minha vida era outra, as minhas rotinas eram outras, o meu foco era outro, então aquilo não, de fato, não iria chegar. E se eu quisesse chegar naquilo, eu precisava de algo maior, de algo que talvez poderia mudar totalmente o jogo. E foi isso que aconteceu. Foi onde que eu encontrei uma forma de encarar a vida de tal maneira que eu precisava de um direcionamento, eu precisava de alguém me trazendo algo de bom na minha vida. E eu não tô falando aqui em relação a pessoas não, tá? Porque as pessoas literalmente foram apenas ferramentas para me trazer até aqui, mas quem realmente me trouxe de volta para a linha que realmente eu precisava estar ali, de volta assim, porque bem antigamente eu tinha uma forma, sabe, uma forma doce de entender que, pô, eu sentia, não sei se você já sentiu isso, mas uma vontade de estar na igreja, de estar com Deus, mas eu não acreditava naquilo. Eu acho que você vai entender se você já sentiu isso, mas se você não entendeu, tá tudo certo. Então eu precisava de alguém, e alguém era quem? Era Deus, literalmente, era Deus pra me trazer pra onde eu tô hoje. E esse momento de virada foi onde que eu comecei a me sentir pequenas dores, e eu tô falando dores, não são dores físicas, mas são dores aquelas na alma, de que, pô, eu tô fazendo alguma coisa errada, eu tô seguindo um caminho errado, eu estou indo pra algum lugar onde que eu não deveria estar indo. Um vazio, uma inquietação, sabe, algo que me levou pro lado espiritual pra conseguir entender o que que estava passando por mim. E foi aí que eu entendi que eu precisava o preenchimento de fato, que era o preenchimento de Deus no meu coração, na minha vida. E esse momento, quando chegou, foi muito difícil e está sendo muito difícil, porque acaba que você tem que tirar certas coisas que você gosta e que talvez te davam uma satisfação momentânea, que ainda você sente falta. Eu vou te dar um exemplo que ontem a empresa que eu trabalho hoje bateu uma meta e literalmente eles liberaram lá o freezer com bebidas, seja refrigerante, água com gás, bebidas alcoólicas em si. Eu vi as pessoas bebendo uma cerveja que eu gostava muito, muito mesmo. Quando eu vi aquelas pessoas bebendo aquilo, eu me senti uma vontade muito grande. Tanto é que eu mandei até uma mensagem pra uma prima minha, falei assim, cara, acabei de ver tal pessoa bebendo tal cerveja e você sabe que essa cerveja é uma cerveja que eu mais gosto. E eu não bebia. Mas eu sentia aquela vontade. E isso ainda é algo na minha vida que é difícil de levar adiante. Então eu tô nesse processo de mudança. E não é fácil, é muito difícil. Porém, outras áreas da minha vida cresceram, como profissional, como pessoal, no sentido de que eu me tornei uma pessoa muito melhor de se lidar, e onde que eu tive uma visão totalmente diferente do mundo, que me trouxe a entender que aqueles passos que eu estava dando foram
passos diferentes que não me iriam trazer pra cá. Porém, eles me trouxeram. Pode parecer muito contraditório isso que eu acabei de falar, mas antigamente eu achava assim, cara, eu nunca vou chegar em tal patamar, eu nunca vou chegar em tal lugar, eu nunca vou. As pessoas vão ter uma visão de mim que eu não vou acreditar nisso. Porque eu não era uma pessoa, sabe, que, pô, merecia aquilo, vamos se dizer assim, mas hoje eu vejo que a minha visão, a minha forma de escolher me trouxe para outros lugares que fez a diferença e está fazendo a diferença. E o momento que eu literalmente decidi que eu iria me converter, então tirei tudo, renunciei tudo aquilo que estava me prejudicando, estava me levando para um lugar onde que eu não queria estar. Então foi um momento que mudou tudo. Foi genuinamente algo que eu acabei sentindo de verdade, de fato, a presença de Deus na minha vida. E eu entendi que realmente agora sim, eu tô dando os passos certos para a direção daquilo que ele quer e daquilo que o meu coração deseja de fato. Mas só que eu quero que você me diga também se você já sentiu esse desejo de estar nesse caminho, já sentiu esse desejo, essa intenção de que, pô, eu não tô no lugar certo, eu preciso ir para outros lugares, sabe? Esse tipo de sentimento. Me conta aqui nos comentários que eu quero ouvir, eu quero ouvir, não, eu quero ler e entender se eu também não tô sozinho nisso. E se você puder, compartilha aqui o teu testemunho, assim como eu compartilhei o meu aqui, porque possivelmente pode ajudar outras pessoas que estejam lendo ou estejam vendo esse vídeo que chegou até aqui. Só me ajuda nisso, que a gente vai se ajudar junto e a gente vai crescer junto e a gente vai se tornar pessoas muito melhores através de quê? De Deus. Esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você se não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui agora, que vai ter muito mais vídeos onde que eu vou falar sobre a minha vida, sobre o meu trabalho, sobre, sei lá, uma visão totalmente diferente que talvez você nunca tenha visto na sua vida em relação à vida. Mas é isso. Tamo junto. Curte aí, não se esquece, dá o like. Tamo junto.